Senhor, só uma coisa antes. Ah, Não faz as duas aulas seguidas, por favor, deixa o intervalo. mas eu sempre dou intervalo. Só semana Ah, passada que não. lá no final, né? Não, pode parar. Semana passada que eu esqueci, eu tava explicando, aí eu fui 7h50 direto. MS é o recreio. Então tá, vocês me lembram, Tá bom, obrigado. tá? Por Sim, nada. senhor. Professor, ainda não chegou a apostila de vocês? Não. Nossa, que E merda. nem vai chegar, eu acho, tá? Vai ficar por aqui mesmo. Meu Deus. Vocês acham que vocês estão sofrendo? Imagina nós, tá? Mas enfim, peripécias do trabalho. Professor, por que você não pega a apostila do ano passado do André? Então, pergunta se É mais o fácil. bobão aqui guardou ou pergunta se o outro bobão guardou. Mas você também não guardou? Ah, você não guardou. Gente, é muita apostila, eu joguei fora uma apostila. E a apostila do segundo não mudou nada, nem os exercícios mudou. Se eu soubesse que esse causa, eu não tinha jogado fora, né? Então. A do terceiro mudou, agora do primeiro e Vai do das segundo coisas. não. Oi? Pessoal, vamos lá então, ó. Até agora, nós já estudamos esse ano eletrodinâmica, eletrostática, e agora nós vamos para o eletromagnetismo. Como o próprio. Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Tá bom o áudio ou não? Ou tá ruim? Como é que tá? Me fala aí. Tá tranquilo, Tá professor. ótimo. Então, beleza. Melhor que na escola. Não, é porque eu tô no celular. Não, eu tô por ele. Já estou adaptado. Então, ó, nós vimos eletrodinâmica, eletrostática e agora, por último, o eletromagnetismo. Para finalizar essa parte elétrica, tá? Como o próprio nome já diz, o eletromagnetismo vai misturar a parte elétrica, que nós acabamos de estudar, com o magnetismo, que vai ser vocês já estudaram em ciências da natureza, né? Acho que aprende lá no sétimo, oitavo ano sobre o magnetismo, correto? Ou não correto? Eu não aprendi, não. Me Eu pega também não. por base. Vocês não aprenderam sobre os ímãs? Não, que eu me lembre. Impossível. Eu lembro, eu já, mas eu não sei que ano que A foi. gente acabou de Ah, bom. acordar, a Florente tá funcionando agora. Ai, ai, ô, cachorro, vai pra lá. Psiu. Comendo meu fio aqui, peraí. Sai pra lá. Ó, enfim, o estudo dos ímãs, geralmente é normal estudar lá no sétimo, oitavo ano, e depois agora você vai ter uma noção. Mas já que vocês não estudaram, vou fazer uma revisão um pouco teórica, né? O magnetismo, ele surgiu da necessidade de antigamente, durante as navegações, os capitães dos navios, né, eles ficavam desorientados para saber para onde eles iam, né? Foi daí que surgiram as bússolas. E as bússolas têm o princípio do magnetismo, né? Se vocês sabem, a bússola é aquele equipamento que você consegue se localizar. Hoje em dia, nós quase não utilizamos mais a bússola, porque é mais comum nós utilizarmos o GPS, que ele é muito mais preciso. Você vai para qualquer lugar, você coloca o endereço no GPS e você chega lá. Antigamente, a bússola ela só apontava para o norte. Então, caso você se perdia dentro de uma mata, dentro do mar, você está lá perdido no mar, você pegava a bússola e você se orientava. Então, o princípio do magnetismo, os primeiros registros do magnetismo, da utilização, foi a bússola, né? Das grandes navegações, enfim, daí foi. Mas o magnetismo, que está ligado diretamente com os ímãs, o magnetismo é os ímãs, os ímãs, vocês já brincaram com ímã. Hoje em dia é difícil ver, né? Mas antigamente tinha muito aquelas pecinhas de geladeira, que você ficava brincando, a geladeira era cheia de ímã, lembra? Não sei se vocês pegaram essa época. Mas tinha, como é que chama? As frutinhas, as carinhas, aquele monte de imã de geladeira. Alguém já pegou pra brincar com imã? Já, Aqueles ímãs antigos lá? O já que vinha no acontece com aqueles café. ímãs? Isso, tinha um monte, café. Agora é mais aqueles adesivos que tem um imã que você gruda na geladeira, tipo assim, diz que gás, diz que água. Mas antigamente era tipo
uma pecinha de decoração com um imã atrás. Quem nunca brincou com aqueles imã? Eu gostava de pegar aqueles imã e ficar brincando com imã. Não sei qual que era a graça, mas eu tinha essa graça de ficar brincando com imã. Eu A graça pegava é que ele... tinha um lado que juntava e o outro não juntava, Exato. né? E a gente ficava ali brincando. Junta, desjunta, junta, desjunta. E vocês percebiam desde então que quando tinha vez que o imã ele se atraía, né? Então eles grudavam. Parecia que tinha uma força invisível ali. Era tudo muito assim, né? Uma força invisível fazia com que aqueles ímãs se juntassem. Ou também existia uma outra força que fazia com que esses ímãs se repelissem, né? Era uma força invisível que a gente achava curioso, então a gente ficava brincando com aquilo ali, né? Mas por que acontece isso, né? Todo ímã ele tem um polo norte e polo sul. Assim como existem os prótons que são positivos, os elétrons que são negativos, no ímã existe o polo norte e o polo sul. Não é aquele mesmo polo norte e polo sul do planeta Terra, né? Tem outro princípio. Mas ele serve para ajudar no estudo do ímã. Mas eu te pergunto, como é que descobriram esse ímã, né? Como é que foi, como é que eles descobriram a utilização do ímã, né? Então existe uma pedra chamada magnetita e antigamente eles observavam que essa pedra magnetita, que tinha o princípio magnético, ela atraía objetos de ferro. Então tudo que era ferro, né? Essa pedra magnetita, ela conseguia atrair. Foi daí que surgiu os ímãs. Então o ímã, ele partiu da magnetita, essa rocha que tinha propriedades magnéticas. Então tinha como se fosse uma pedra comum e essa pedra atraía tudo que era de ferro. E era muito estranho, né? Imagina, antigamente, as pessoas veem uma pedra atraindo ferro. Achavam que era coisa de outro mundo, né? Mas daí que surgiram os primeiros ímãs, tá? Então vamos lá, ó. Vamos ler aqui essa parte teórica, só para a gente entender. Há muito tempo, os seres humanos perceberam que determinadas pedras encontradas na natureza tinham uma propriedade de atrair objetos de ferro, ou mesmo de interagir entre si. Tales de Mileto é a primeira referência associada à observação desses fenômenos. De acordo com ele, os habitantes de uma região da Grécia conhecida como Magnésia já observavam as interações entre esse mineral e o ferro. Hoje se sabe que esse mineral é o óxido de ferro, tetróxido de triferro. Em virtude desses fenômenos terem sido relatados na região de Magnésia, as pedras são chamadas de magnetita e seus respectivos fenômenos de magnéticos. O segmento da física que estuda esses fenômenos é denominado magnetismo, tá? O magnetismo é o princípio dos ímãs, tá? Atrair ou repelir objetos de ferro. Quando você coloca um ímã perto do outro, o que acontece? Né? E agora a gente vai ampliar um pouco mais o estudo dos ímãs. Alguém lembra, quem falou que estudou aí já sobre o magnetismo, o que era a imantação? Alguém lembra? O exemplo da agulha? O que era a imantação? Vocês lembram? Ou não lembram? Não. Então tá, Não. depois eu vou explicar. É que eu tô achando estranho, porque todo mundo já viu esse conteúdo. Essa parte de magnetismo, ela é bem teórica, o começo, né? Começa a envolver os cálculos na hora que a gente coloca a corrente elétrica perto do magnetismo, mas enfim. Então aqui ele começa a contar um pouco da história do magnetismo, né? Ó. É possível saber que os gregos não se interessavam, tal, até meados do sal? Enfim, aqui está explicando mais sobre a história de como foi descoberto o ímã. Mas o que interessa é que o ímã começou naquela região da Magnésia, como o texto próprio diz, com a pedra magnetita, que ela tinha ela atraía os objetos de ferro. Então foi daí que surgiu a primeira descoberta do magnetismo, né, dos ímãs. E os ímãs, eles têm algumas propriedades. Quando a gente brincava com os ímãs lá da geladeira, se você, que a gente acabou de falar agora, se a gente colocava os ímãs próximos, eles se atraíam. Ou dependendo da posição que você colocava, ele poderia até repelir. Era uma força que você não consegue grudar um ímã no outro, né? Então, esse ímã, todo ímã, ele gera em torno de si um campo magnético, tá? Lembra quando a gente estudou o campo elétrico? Que tinha uma partícula, um átomo, ou de um próton, um elétron,
e esse próton e esse elétron criava um campo elétrico em volta dele, aqui é parte do mesmo princípio. Todo ímã, ele cria um campo magnético. No entanto, que você consegue ver o campo magnético do ímã, se, por exemplo, se você pegar um ímã e você pegar um objeto de ferro, você colocar próximo, dependendo da distância que você coloca eles, você percebe que quanto mais próximo que o ferro está próximo do ímã, maior vai ser a força de atração que vai acontecer, né? Então, conforme você vai se afastando do ímã, você percebe que essa força de atração ela começa a diminuir, certo? Então, você consegue observar de forma prática o campo magnético do ímã. É como se ele produzisse uma energia em volta e criasse um campo, denominado campo magnético, né? Se a gente, né, quando eu estava em aula normal, né, na escola e tal, eu fiz esse experimento com o pessoal. Se vocês tiverem algum ímã em casa, tá? É bem interessante isso daqui. Para você ver o campo magnético de um ímã, se você for, por exemplo, na Ferrosul, acho que foi na Ferrosul que eu consegui. O ano passado, quando eu dei aula desse conteúdo pro pessoal que tá no terceiro agora, eu fui na eletrônica, peguei um pedaço de ímã, um ímã de barra. O ímã de barra ele é muito utilizado em sons. Depois eu vou mais pra frente vou explicar o motivo, que tem muito ímã em som, tá? Daí eu fui na eletrônica, peguei um pedaço de ímã, fui lá na Ferrosul e peguei limalha de ferro. O que é limalha de ferro? É o pó de ferro, é como se você pegasse o ferro e transformasse ele em pó, lixava o ferro e transforma ele em pó. Se você coloca um ímã sobre a mesa e você coloca essa limalha de ferro num papel branco, olha que interessante, olha como é que fica aqui, ó. Olha o ímã, tá? E aqui eu tenho o campo magnético. Vocês estão percebendo como é como é que é interessante, ó? A limalha de ferro, que é o pó de ferro. Professor, Oi. tem gente querendo entrar na chamada. Ai, desculpa. É que eu tô com a apostila aberta, eu não vi. Tudo bem. Vocês me gritam. Beleza. Foi. Bom, se alguém perder de novo, vocês me avisam. Então, continuando, ó. Essa limalha, esse pó de ferro, o campo magnético, se eu coloco o pó de ferro, com o pó do ferro limalha, eu consigo ver como que é o comportamento desse campo magnético. Então, olha que interessante, ó. Esse pó de ferro, essa limalha de ferro em torno do ímã, ó, ele tem uma forma circular. Depois a gente vai estudar melhor esse campo magnético, como é que funciona, tá? Mas é só para saber que se a gente colocar o pó de ferro em volta de um ímã, você consegue enxergar o campo magnético formado, tá? E todo ímã, como eu disse, uma outra propriedade do ímã é que todo ímã ele tem um polo norte e o polo sul, tá? Assim como os elétrons e os prótons, os ímãs também têm a propriedade da atração e da repulsão, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um lado o polo norte, o outro lado o polo sul. Tá vendo aqui no desenho, ó? Polo norte e polo sul. Mas aí alguém pode me perguntar, professor, como é que eu sei qual que é o polo norte e qual que é o polo sul? Tem uma técnicazinha, mas assim, se você pegar um ímã de olho assim, você não vai saber qual o polo que é o polo norte e qual que é o polo sul. Como é que você sabe qual polo que tem o ímã? Quando você tem dois ímãs de barra, como esse exemplo aqui, ó, se você coloca polo norte próximo de polo norte, eles vão repelir. Se você coloca polo sul perto de polo sul, eles também vão se repelir. Mas se você coloca polo norte com polo sul, polos diferentes, eles se atraem. Então é bem parecido com aquela parte da elétrica, lembra? Do princípio da atração e repulsão das cargas? Próton com próton repele, elétron com elétron repele, próton com elétron atrai. Aqui é a mesma coisa. Polos iguais repelem, polos diferentes se atraem. Então todo ímã, tá? Ele vai ter sempre, sempre, sempre um polo norte, tá? Ó, um polo norte e um polo sul. Beleza? É uma propriedade dos ímãs. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um outro ímã, tenho dois ímãs.
o polo norte está próximo do outro polo norte. O que vai acontecer com esse sistema aqui? Eles vão se repelir, né? Porque eu tenho dois polos iguais, diferentes um para o outro. Mas, como eu disse, se você pegar um ímã, você não consegue saber qual polo que é. Qual que é o polo norte, qual que é o polo sul. A gente tem essa dificuldade para poder ver. Porque, geralmente, o ímã é preto, né? Aqueles ímãs de barra, a gente vê ele sempre preto. E não vem escrito polo norte, polo sul. Porque a pilha do controle remoto vem lá. O lado positivo e o lado negativo, né? Agora o ímã não vem polo norte, polo sul. Né? Então você não consegue enxergar para saber qual que é o polo. Só que se você encostar dois ímãs e você viu que está repelindo, pode ser dois polos sus, né? Ou dois polos norte. Tanto faz. Porque eles estão repelindo, tá? Isso é uma propriedade característica dos ímãs. Professor, Oi? eu tenho uma pergunta. Lá em cima, embaixo daquele ímã metade azul, metade vermelho, Cadê? tá escrito assim, que... Lá em cima. Aqui? Aí. Essa partezinha embaixo, entre as duas imagens. Aqui. Tá escrito assim, que a extremidade que aponta para o norte geográfico é o norte do ímã, e que aponta para o sul geográfico é o sul do ímã. Só que eu e o Vitor, a gente lembra de ter estudado isso antes e falava que era o contrário, que tipo, o que apontava para o norte geográfico era o sul do ímã. Eu vou explicar ainda nessa aula, mas eu vou adiantar o que você está perguntando. Tá. É assim, ó. A planeta Terra, né, devido à grande massa que existe, o próprio planeta ele se comporta como se fosse um grande ímã. Então o planeta ele gera em torno de si um campo magnético que também nos protege de raios. Como é que chama? Esqueci o nome agora. Como se fossem uns ventos solares, né? Partículas que vêm do Sol. Então esse campo magnético que é gerado pela Terra nos protege. Então a Terra se comporta como se fosse um grande ímã. Por isso que essa imagem aqui da abertura da apostila, ó, tem a Terra e essas linhas aqui, ó. Isso aqui ele quer dizer o quê? Que a Terra é como se fosse um grande ímã, tá? E ela gera em torno de si um campo magnético. Então, se a Terra é um ímã, então a Terra também vai ter um polo norte e um polo sul, certo? Só que depois a gente vai entender, mais pra frente, ou nessa aula ainda eu vou explicar, que existe o polo norte e o polo sul geográfico, e existe o polo norte e o polo sul magnético, entendeu? Então tem uma certa diferença. Aí eu vou explicar com o exemplo da bússola para vocês entenderem melhor, beleza? Beleza, professor. Mas eu vou explicar isso aí já já. Tá. Por isso que nessa imagem aqui da apostila, ó, na abertura da apostila, tem o planeta Terra com essas linhas azuis aqui. Essas linhas azuis, elas são o campo magnético que fica em torno da Terra. E esse campo magnético que a Terra gera, ela nos protege de várias radiações, tempestades solares que acontecem que pode chegar no planeta Terra. Esse campo magnético gerado, ele vai nos proteger, tá? De alguma forma. Depois eu vou explicar certinho. Cadê onde eu parei aqui? A página... Acho que é essa aqui agora, né? Oh, Deus do céu, saudades da apostila impressa. Essa aqui é 112. 113 aqui. Então, ó, uma propriedade interessante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. Por mais que cortemos um ímã, isso aqui é muito importante, ó. Por mais que cortemos um ímã ao meio, nunca ocorre a separação dos polos. Ao cortar o ímã, ele se transforma em dois novos ímãs menores, que mantêm as polaridades iniciais. Mesmo em escala molecular, existem os dois polos, norte e sul. Até o momento, nunca foi observado um polo magnético isolado, um monopolo magnético. Ou seja, se você pega um ímã e você corta ele no meio, ele nunca vai deixar de ter os dois polos. Então, olha que interessante esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um grande ímã que tem um polo norte e o polo sul. Se eu pego esse ímã e eu corto aqui no meio, ó, ele vai se transformar em dois novos ímãs, né? Mas eu consigo separar o polo norte do polo sul? Não. Porque essa parte aqui que ficou, que antes era só polo sul, ela vai ter novamente um polo norte e um polo sul. E essa parte que antes era só polo norte, vai virar polo sul e polo norte, tá?
Como eles estavam juntos aqui, quer dizer então que essa extremidade vai ser polo norte, essa aqui vai ser polo sul, porque eles vão se atrair e eles podem formar aquele ímã principal. Aí se eu pegar agora aqui e cortar esse ímã de novo, o que acontece? Um pedaço desse ímã vai ter um polo norte e um polo sul. Então, quanto mais eu vou quebrando o ímã, ele nunca vai perder os polos. Ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Entendeu? E você vai cortando, sempre, ele vai ser um bipolo, vai ter 2 polos, tá? Aqui fala um pouquinho da bússola, ó. No século I depois de Cristo, na China, pessoas que se intitulavam videntes adivinhavam o futuro, usando 2 placas redondas que podiam girar uma sobre a outra. Na placa de cima eram colocados determinados objetos simbólicos feitos de magnetita. O vidente girava a placa e dizia que lia o futuro, dependendo da posição que os objetos ficavam quando a placa parava de girar. Um desses objetos apresentava formato de colher e substituía os outros objetos, girando livremente, apoiado na placa inferior. Já que a extremidade livre desse objeto apontava sempre para a mesma direção, os próprios videntes achavam que esse objeto era mágico. Com o passar do tempo, a colher de magnetita foi sendo substituída por objetos mais finos, chegando à forma de agulha, e assim formando um instrumento que se assemelha às bússolas atuais. Então, que nem eu disse para vocês lá no começo, quando eles viram que a magnetita ela tinha essa propriedade de atrair objetos de ferro, eles achavam que era uma coisa sobrenatural, né? Que é uma coisa que, sei lá, estava atraindo esses objetos de ferro. Daí começou a surgir, que ele deu o exemplo aqui dessa pessoa que estava o vidente, que ele pegava uma placa de ferro, uma placa de magnetita, girava a colher e eles percebiam que a colher apontava sempre para o mesmo sentido, tá? A partir do século XV, com as grandes navegações europeias, potências marítimas como Portugal, Espanha, Inglaterra e França lançaram-se ao mar em busca de novos territórios e do comércio de especiarias. Essas navegações só obtiveram sucesso porque os seres humanos aprenderam a guiar-se observando as estrelas durante a noite e, posteriormente, usando as bússolas que podiam orientá-los sempre independente de ser de dia ou de noite. Então aqui tem um exemplo de uma bússola, né? A bússola, pessoal, que nem eu falei para vocês, ela sempre estará apontando para o norte geográfico, tá? A bússola sempre estará apontando para o norte geográfico. Embaixo, a bússola, a agulha que fica em cima da bússola é uma agulha imantada. O que é uma agulha imantada? Vocês sabiam que o ímã ele tem a propriedade magnética de atrair objetos de ferro ou atrair outros ímãs de polaridades diferentes ou repelir. Isso nós já vimos. Só que você sabia que o processo da imantação é quando você transforma o material de ferro em um ímã. Então nós temos 2 tipos de ímãs. Nós temos os ímãs naturais e os ímãs artificiais. Os ímãs artificiais seriam esses que nós transformamos em ímãs. Então, eu vou dar um exemplo de imantação. Se você pegar uma agulha de costura, a agulha da sua avó, da sua mãe que costura aí suas calças, pega uma agulha e pega um ímã de barra, qualquer ímã que você tiver. Tem que ser uma pedra de ímã, tá? Se você pegar essa agulha e você passar o ímã na agulha, melhor, antes de você passar o ímã na agulha, pega a agulha e coloca ela perto de algum objeto de ferro. Você vai ver que não vai acontecer nada, porque é um material de ferro próximo a outro material de ferro. Agora, se você fizer a imantação, o que seria imantação? Você pega a agulha, tá? Vamos supor que essa aqui é a minha agulha, minha canetinha aqui, ó. E esse carregador é o meu ímã. Se eu passar o meu ímã na agulha, fazendo assim, ó, né? Desse jeito que eu vou fazer para vocês, ó. Tô passando o ímã na agulha. Vou passar em torno de umas 30 vezes. Sendo que eu tenho que passar sempre no mesmo sentido. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho que passar, subir e voltar, ó. Nesse movimento. Quando eu faço isso, eu imanto a agulha. Eu passo propriedades magnéticas do ímã para a agulha. Até que a agulha se transforma também em um ímã, tá? Então esse é o processo de imantação que eu falei para vocês lá atrás. Você vai transformar um material de ferro em um ímã. Ele vai se tornar um ímã artificial, tá?
Então a bússola, ela parte desse princípio. Essa agulha que fica girando em cima da bússola é uma agulha imantada, uma agulha de ferro, que ela se tornou um grande ímã, ela foi imantada, então ela adquire propriedades magnéticas, certo? O polo, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, de acordo com o que a Sofia já tinha perguntado antes. O polo norte da bússola, né? Eu falei que a agulha ela se transforma em um ímã. A parte vermelhinha lá, que aponta para o norte, que a gente vê na parte da bússola, norte, vocês acham que é o polo norte da agulha ou é o polo sul da agulha? Porque pensa, ó, a bússola ela vai apontar para o norte geográfico, né? Eu consigo localizar o norte geográfico através da bússola, certo? Aquela parte que aponta para o norte, a agulha é um ímã. Vocês acham que é o polo norte ou o polo sul? O polo sul magnético, Da que aponta agulha? para o norte geográfico. Da agulha, você fala? A agulha, ela vai apontar para o norte dela, que vai ser o norte Geográfico. geográfico, que é o sul do ímã que está dentro da bússola. Isso, na verdade, o sul magnético da Terra, né? Porque, ó, É. se a agulha ela vai apontar para o norte, então quer dizer que a ponta que ela está apontando para o norte, realmente, falando da agulha, é o polo norte da agulha. Então, o polo norte da agulha vai apontar para o polo norte geográfico, mas também vai estar apontando para o polo sul magnético. Por quê? O polo norte da agulha vai ser atraído pelo polo sul magnético da Terra. Que isso explica o que a Sofia perguntou lá no começo, tá? Então, a agulha, aquela parte que ela vai apontar para o norte geográfico, é o polo norte da agulha, tá? Que vai ser atraído pelo polo sul magnético. Então, através do que eu acabei de falar para vocês, qual que é a relação entre polo norte geográfico, polo norte magnético, polo sul geográfico e polo sul magnético? De acordo com o que eu acabei de explicar para vocês. Pensa, não é uma pegadinha, é uma... Como é que fala, gente? É um quebra-cabeça. O que vocês acham? Qual que é a relação? O polo norte geográfico está alinhado com o polo norte magnético ou não? O que vocês acham? Pode chutar. Não. Eles não têm relação nenhuma. Eu acho que o polo norte geográfico é o polo sul magnético e vice-versa. Exatamente. Muito bem. Sofia que falou isso? Sim. É isso aí mesmo, Sofia. Você falou certinho, ó. Eu vou adiantar essa parte que eu explicar aqui na frente, ó. Olha que interessante. O norte geográfico tá aqui, não tá, ó? Nesse alinhamento. Então é como se a Terra fosse um grande ímã. Então o polo norte geográfico está junto com o sul magnético. Do mesmo jeito que o sul geográfico está com o norte magnético. Então, se a bússola aponta para o norte geográfico, quer dizer que ele está apontando o sul magnético que está atraindo o polo norte da bússola, tá? Já já vocês vão fixar isso na cabeça. A hora que eu for explicar melhor sobre o campo magnético, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então aqui, ó, eu já expliquei sobre os ímãs naturais e os ímãs artificiais. Aqui está explicando, ó, o processo de imantação. Imantação ou magnetização também, ó, por atrito, que é quando você esfrega o ímã na agulha, que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então a magnetita e o neodímio, entre outros, são materiais que apresentam propriedades magnéticas e constituem o que chamamos de ímãs naturais. No entanto, determinados materiais, denominados ferromagnéticos, que são os materiais de ferro mesmo que a gente conhece, podem apresentar essas mesmas propriedades depois de serem imantados. Por exemplo, ao atritarem um único sentido, por isso que você não pode pegar e passar o ímã assim, ó, isso foi como se fosse esfregando. Você tem que ficar passando o ímã só em um sentido, entendeu? Porque senão é como se você passasse o ímã, você joga a propriedade magnética no ímã e você tira essa propriedade. Joga e tira. Então ela não vai conseguir adquirir carga para ela se tornar um ímã. Então você pega o ímã e passa sempre no mesmo sentido para poder magnetizar essa agulha. Quem tiver um ímã em casa e uma agulha, por favor, faça o teste depois, tá? Para mim. Fazendo um grande favor.
O mesmo ocorre se atravessamos por um ímã em forma de ferradura uma chapa de material ferromagnético. Nesse caso, as faces laterais da chapa apresentam polaridade. Então, eu posso imantar a agulha ou, por exemplo, uma chapa de ferro se eu tiver um ímã em forma de U. E eu passo essa chapa de ferro no meio desse ímã em forma de U. Entenderam? O simples fato de aproximarmos um ímã de um material ferromagnético já lhe atribui propriedades magnéticas entre eles aparece uma força de atração. Então, quando eu coloco um objeto de ferro próximo ao ímã, ele vai atrair. Daí vai surgir uma força de atração entre o material de ferro e o ímã, certo? O processo de imantação ficou claro para vocês? Hein, povo? Opa. Então, beleza. Ficou. Os ímãs elementares. Vimos que por mais que cerremos o ímã ao meio, né, o meio em um ímã, seus polos são inseparáveis. Quanto mais eu corto o ímã, mais ele vai tendo dois polos. E teremos como resultado a formação de dois ímãs menores, ambos com seus polos norte e sul. Continuando com esse procedimento, chegamos à escala atômica, situação na qual os átomos se comportam como ímãs elementares. Por que eles vão ser ímãs elementares? Porque eles nunca vão deixar de ter polaridades diferentes. Se você chegar na escala atômica, ele vai continuar tendo polo norte e polo sul. Então ele vai ser um ímã elementar, porque vai ser o menor tamanho de ímã possível, mas ele ainda vai continuar tendo propriedades magnéticas. Então isso é um ímã elementar. Tomando uma barra de ferro não imantada, os seus ímãs elementares estão orientados aleatoriamente. Ao aproximarmos um ímã natural dessa barra, os ímãs elementares se ordenam e a barra se torna magnetizada. Então olha que interessante, ó. Da mesma forma, quando a gente tinha lá as cargas, os prótons, os elétrons, né? Que essas cargas ficavam presentes, eram cargas pequenas que elas tinham um sinal, positivo e negativo. Agora aqui é como se os ímãs elementares fossem as minhas cargas, os meus prótons e meus elétrons, tá? De tamanho muito pequeno. Então é como se eu tivesse, por exemplo, quando eu tenho uma barra de ferro que não está magnetizada, ou seja, se eu pegar uma chapa de ferro, se essa chapa de ferro não está atraindo nada, ela não tem propriedades magnéticas, quer dizer o quê? Que esses ímãs elementares, essas partículas magnéticas que tem dentro dessa barra de ferro, elas estão desorganizadas. Isso se assemelha com o que vocês lembram? Essa desorganização, eletrostática ou eletrodinâmica? Lembra lá da relação dos elétrons, quando eles estão desordenados e quando eles estão ordenados? Lembra disso? Quem lembra aí? Fala, dá um grito aí pra mim. Lembra que quando os elétrons eles estão desorganizados, desordenados, eu tenho eletrostática. Quando esses elétrons eles se movimentam todos no mesmo sentido, eu tenho eletrodinâmica, porque aí surge a corrente elétrica. Porque eu vou ter um fluxo ordenado de elétrons. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? É a mesma relação. Quando eu tenho esses ímãs elementares de forma desorganizada, essa barra ela não vai estar magnetizada. Ela vai estar uma barra de ferro. Quando eu faço o processo de imantação, que nem o caso da agulha, é como se eu organizasse esses ímãs elementares presentes dentro da barra de ferro e eu colocasse eles de forma ordenada, um atrás do outro, tá? Daí, quando eu coloco eles de forma ordenada pelo processo de imantação, é aí que adquire essas propriedades magnéticas que eu estou falando para vocês, tá? Aí aqui, ó, ao ser magnetizada, a barra passa a se comportar como um ímã artificial, apresentando polaridade. Na extremidade mais próxima ao ímã surge um polo de nome contrário àquele que foi aproximado. Por consequência, ocorre a atração entre o ímã e o pedaço de ferro. Então, ó, depois que eu faço o processo de imantação, os ímãs aqui nesse exemplo, ó, eles estavam desorganizados, né? Agora, aqui, ó. Aqui eles estavam desorganizados. Quando eu fiz o processo de imantação, eles se organizaram e a partir desse princípio eles começam a ter propriedades magnéticas e começam a atrair outros objetos de ferro, tá?
Tudo bem para vocês? Então ele só está explicando como que funciona. Então ele tem uma semelhança com a parte elétrica, né? Quando você tem os elétrons desorganizados, você não tem o fluxo, você não vai ter uma corrente elétrica passando. Quando você tem os elétrons organizados, eu vou ter uma corrente elétrica. Aqui é a mesma coisa. Os ímãs elementares é como se fossem os prótons e os elétrons. Quando esses ímãs elementares eles estão desorganizados, é uma chapa de ferro comum. Quando eu faço o processo de imantação, eu organizo esses ímãs elementares e eles passam a ter propriedades magnéticas. É esse o princípio, tá? Campo magnético e linhas de indução. Fazendo semelhança de novo com a parte elétrica, tá? Porque nós vamos misturar muito elétrica com magnetismo. Depois eu vou entrar no eletromagnetismo. Até então estou explicando só o magnetismo. E estou fazendo algumas semelhanças que tem. Então, se eu pegar um ímã de ferro, né? Como esse aqui do exemplo da apostila de vocês, ó. Se eu colocar, isso aqui é um ímã, tá? Isso aqui é um ímã. Ó, o que estava aqui era um ímã, certo? O que ele fez? Ele colocou limalha de ferro, que é o pó do ferro, colocou em volta desse ímã. Quando você coloca esse pó de ferro em volta desse ímã, como o ímã ele tem essa propriedade de atrair objetos de ferro, então o pó de ferro, como ele é muito fino, ele vai meio que contornar o campo magnético do ímã. Olhando esse desenho aqui, o que vocês lembram desse desenho? Hein, pessoal? Estão aí? Ah, eu esqueci. A gente estudou alguma coisa que faz uns tempos, mas pelo menos assim, só que eu não lembro, não. As linhas de força do campo elétrico, lembra? Quando você tinha uma partícula e aí você tinha essas linhas do campo elétrico saindo, né? Se eu tinha carga positiva, ela estava saindo. As linhas de força, lembra? Quando eu tinha duas partículas, né? Ela saía do positivo e chegava no negativo. Lembra disso aqui? Desse desenho? Sim. Então, vocês estão percebendo que ele é bem parecido? Ou seja, há uma certa semelhança entre o campo elétrico e o campo magnético. Como ninguém falou, eu acertei, tá? Então esse campo magnético... Oi? Oi? O campo magnético ele é muito semelhante ao campo elétrico, tá? Onde essa aqui é a barra de ferro. Quando eu coloco a limalha, eu consigo observar o campo magnético. O campo magnético ele é muito parecido com o campo elétrico. Onde, aqui no campo magnético, como eu disse para vocês, quando eu tinha lá o campo elétrico, se eu colocava, por exemplo, eu tenho aqui um próton e eu tenho aqui um elétron, lembra disso? Eu tenho as linhas de campo, né? Ou as linhas de força. E elas sempre saíam do positivo e iam para o negativo. Opa. Ó. Então elas saíam do positivo e iam para o negativo. O vetor campo elétrico era como? Alguém lembra? Revisão agora, pessoal, ó. Esse aqui eram as linhas de força, ou as linhas de campo, né? Lembra do vetor campo elétrico? Ele era como? Alguém lembra? É alguma coisa de tangente? Exatamente. Lá no campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele era tangente às linhas de força, né? Agora, observando isso daqui, que eu acabei de explicar, que a gente viu lá atrás, sobre campo elétrico, e olhando esse desenho, eu disse que eles são semelhantes. Lá em campo elétrico, as linhas saíam do positivo e iam para o negativo. E agora aqui no ímã, o que acontece com o ímã? O que vocês acham que acontece com o ímã? Mesma coisa? Sim, mas agora o ímã tem uma diferença, não tem? Ó, isso aqui em vermelho é uma barra de ímã. Eu tenho duas polaridades, não tenho polo norte e polo sul, que eu falei para vocês agora há pouco?
Então, olhando esse desenho aqui, como é que vocês acham que funciona no ímã? Em vez do maisinho empurrar direto lá pro menos, ele passa por fora, faz todo o caminho e depois chega por dentro no. Não, ele tem o mesmo princípio, só que agora aqui, né, é uma barra de ferro, não é duas cargas separadas. Só que aqui eu vou ter um polo norte e aqui eu vou ter um polo sul. Porque eu tenho um ímã, certo? As linhas de campo, elas saem do polo norte e vão para o polo sul, ó, tá? Assim como antigamente ia lá no campo elétrico ia do próton para o elétron, agora as linhas do campo magnético saem do polo norte e vão para o polo sul. Olha que interessante, tá vendo, ó? Essas linhas aqui, ó, são as linhas de campo, tá? As linhas de campo do campo magnético. Essa é a diferença. E essas linhas do campo, qual que é o sentido dessas linhas de campo? Elas saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Correto? Aqui uma foto da limalha de ferro, ó, o pó de ferro que eu expliquei para vocês agora há pouco, ó. Isso aqui é a limalha de ferro. Então, pessoal, ó, se eu fosse desenhar como que ficaria esse campo magnético, olha que interessante. Eu tenho um ímã, né? Eu tenho o polo norte e o polo sul de um ímã. Essas linhas de campo, né? As linhas do campo magnético, ó, elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Uma regrinha que acontecia lá no campo elétrico, eu vou perguntar para vocês de novo. Essas linhas do campo magnético, elas se cruzam? Não. Não. Exatamente. Então grava isso. As linhas do campo elétrico, as linhas do campo magnético, elas nunca vão se cruzar. Mas no campo magnético, ela sai do polo norte e vai para o polo sul, tá? Esse é o sentido das linhas de campo. Ok? Então olha aqui, ó, a setinha apontando, ó. Saindo do norte e indo para o polo sul. Saindo do polo norte e indo para o polo sul. Agora, aqui que vem aquela explicação do planeta Terra, tá? Que eu acho que eu vou deixar para a próxima aula depois do intervalo. Que eu explico o campo elétrico, o campo magnético terrestre, que aí eu vou partir desse pressuposto aqui, ó, tá? Das linhas do campo magnético. Combinado? Vamos pro intervalo, que dá para um pouquinho vou falar. É porque a professora não libera mais pro intervalo, porque não sei o que, porque não... Então, vou liberar vocês Pois é, agora. né? Quando for 9... Que hora que acaba o intervalo? 9 8h10, e né? 5. 9 e 5. Então, beleza. 9h05 a gente volta e eu termino de explicar o campo magnético terrestre. Combinado? Ok. Beleza. Então, não precisa sair. Só fica aí, desativa o microfone e a câmera. Até daqui a pouco.